Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sistematicamente. Meu nome é Danilo Brito e nesse tema eu quero falar sobre transtornos neurocognitivos. E para entendermos sobre esses transtornos, devemos compreender antes quais são os critérios que definem os transtornos neurocognitivos, que são baseados em domínios cognitivos, que eu vou explicar. Dessa forma, os sintomas serão evidenciados quanto ao nível disfuncional, como prejuízo funcional, dificuldade em atividades do cotidiano e déficits em relações sociais. Assim, definidos as diretrizes e bases limiares clínicas, podemos averiguar o nível ou subtipo para o diagnóstico. Lembrando que essas informações são baseadas no manual DSM-5, no tópico sobre os transtornos neurocognitivos. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, eu vou apresentar em slides para sua melhor compreensão sobre os 6 domínios cognitivos. E o primeiro domínio é sobre atenção complexa e tem relação com atenção sustentada, dividida, seletiva e velocidade no processamento. E quanto aos sintomas e observações? No nível maior, quando há mais dificuldade em ambientes com múltiplos estímulos, em que o sujeito se distrai facilmente e não consegue participar das atividades, a menos que seja reduzido o número de eventos ocorrendo simultaneamente no ambiente, tendo muita dificuldade em guardar, recordar e manter as informações. E quanto a um nível mais leve, as tarefas mais simples necessitam de mais tempo para serem conduzidas como antigamente, além de erros em tarefas rotineiras. E vamos para o segundo domínio, que é sobre função executiva, que tem relação com o planejamento, tomada de decisão e memória executiva, em que necessita de flexibilidade cognitiva. E quanto aos sintomas e observações, em um nível maior dos sintomas, há desistência de atividades com maior nível de complexidade e há necessidade de ajuda e auxílio de terceiros para a tomada de decisão. E em um nível mais leve, há esforço maior para concluir tarefas que tenham algumas etapas, quanto à dificuldade em multitarefas ou retomar uma atividade após uma distração. E quanto ao terceiro domínio, é sobre aprendizagem e memória, que faz referência à memória recente, imediata, de longo prazo, por pistas de reconhecimento, entre outras. E quanto aos sintomas e observações, na forma maior, o sujeito não consegue gravar listas ou tarefas, precisando de lembretes com frequência para se orientar numa atividade. E na forma mais simples do transtorno, há dificuldade em recordar eventos mais recentes. Vamos agora falar sobre o quarto domínio, que é sobre linguagem, que tem relação com a expressão da linguagem, fluência, sintaxe e linguagem receptiva. E quanto aos seus sintomas e observações, na forma em um nível maior dos sintomas, o sujeito terá dificuldade significativamente com a linguagem expressiva e receptiva, como no uso vulgar de expressões da língua ou uso de pronome genérico. E na forma mais leve, a pessoa terá mais dificuldade para recordar palavras, incorrendo em erros gramaticais de artigos, preposições, verbos, etc. E no quinto domínio é de ordem perceptomotor, que são habilidades identificadas através de percepção visual como construtiva, que seria projetar algo em percepção e reprodução, como habilidades em motricidade fina,
copiar algo, um desenho. E quanto aos sintomas e observações em um nível maior, o sujeito terá como características observáveis, teria a dificuldade com o uso de instrumentos como utensílios, orientação por uso de mapa ou condução de veículo, como a redução da percepção de figura de fundo, profundidade, luzes, sombras. E quanto ao nosso sexto domínio, é a cognição social, que tem conexão com o reconhecimento das emoções, leitura e processamento cognitivo, que são adequados ao ambiente e ao contexto social. E alguns sintomas e prejuízos serão observáveis através do comportamento social destoante. O que eu quero dizer é que esse comportamento não será aceitável ou não condizente com as normas sociais, como a falta de pudor, ao se vestir de forma inadequada, comportamento sexual inapropriado, vestimenta extravagante, atitude insegura para si e para os outros. E na forma mais leve do transtorno, haverá uma mudança sutil na atitude, com reduzida capacidade cognoscível, como baixa capacidade de reconhecer sinais sociais e leitura de expressões faciais, como menos empatia, aumento da extroversão ou introversão, inquietação e apatia. Agora que nós finalizamos os critérios que definem os transtornos neurocognitivos, vamos conversar agora sobre o transtorno em si, que tem relação com os sintomas. Lembrando para o público leigo, de forma simples, um conjunto de sinais e sintomas definem e classificam os chamados transtornos na psicologia. E agora eu separei dois tipos relacionados a distúrbios neurocognitivos. O primeiro é o delírio e o segundo é o transtorno neurocognitivo maior e leve. Começando pelo delírio, que é uma perturbação da atenção em que há uma redução na capacidade de direcionar, focar, manter e mudar de atenção. E há um déficit de consciência para a orientação no ambiente. E essa perturbação tende a desenvolver-se em algumas horas ou dias, com oscilações quanto à gravidade ao longo do dia. Alguns prejuízos cognitivos adicionais podem ocorrer com problemas de memória, na linguagem, de percepção e visoespacial, como já descrito, como a capacidade de analisar e manipular mentalmente objetos. E essas evidências são verificadas a partir de exames e histórico médico do paciente, sendo que o manual divide basicamente em três condições. A primeira quanto a uma consequência fisiológica direta de outra condição médica. A segunda por intoxicação, seja de medicamentos e drogas. E a terceira por abstinência dessas substâncias. Assim, é necessário observar cada tipo separadamente para a melhor forma no tratamento. E a título de curiosidade, algumas substâncias que o manual cita são álcool, cannabis, alucinógenos, sedativo, ansiolítico, anfetamina, inalantes, cocaína, entre outros. E quanto à sua duração, pode ser agudo, horas e poucos dias, ou persistente, de semanas ou meses. Com reação hiperativo, com excitação psicomotora e oscilação no humor, ou hipoativo, com baixa atividade psicomotora, lentidão e letargia, que é a falta de rigidez e reação, próximo ao estupor, que é um estado de inconsciência profunda, de ordem orgânica, ou num estado misto, com oscilação rápida entre os dois. Agora vamos falar sobre o transtorno neurocognitivo maior. Ocorre aqui o declínio cognitivo importante em comparação com o nível anterior de desempenho.
que são as características que eu citei no começo do vídeo. Assim, a maior preocupação quanto ao declínio significativo das funções cognitivas e prejuízo substancial quanto a esse desempenho. Lembrando que tem que ser evidenciado por teste neuropsicológico, padronizado ou uma outra forma de investigação clínica quantificada. E esses déficits cognitivos interferem na vida cotidiana da pessoa, fazendo com que ela necessite de suporte e apoio de terceiros para atividades mais complexas. E esses déficits não ocorrem exclusivamente no contexto do delírio, lembra? Por uma questão orgânica. Também é imprescindível investigação quanto a possibilidades de outros transtornos mentais, como o transtorno depressivo maior, a esquizofrenia. Inclusive eu já fiz vídeos a respeito desses temas, então confere lá depois na playlist. O médico também vai determinar o subtipo que está relacionado à doença, e algumas delas que são as mais comuns, que está inclusive no manual, são Alzheimer, doença vascular, lesão cerebral traumática, infecção por HIV, doenças de Parkinson e outras condições médicas. O nível de gravidade e dependência será determinado quanto à disfuncionalidade cognitiva em atividades no cotidiano, classificadas em leve, moderada e grave. E por fim, o transtorno neurocognitivo leve. A principal característica que difere do anterior, o maior, é que no leve há um declínio cognitivo pequeno a partir do nível anterior de domínios cognitivos. Assim, o prejuízo no desempenho, déficits cognitivos, não vão interferir de forma significativa nas atividades do dia a dia, o que significa que o indivíduo terá mais autonomia e independência, diferentemente do nível anterior, do transtorno neurocognitivo maior. E esse vídeo é apenas algo educativo, então para maiores informações procure sempre por ajuda especializada de médicos e psicólogos de sua confiança. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário sobre esse tema. E não esquece de deixar o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!